Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores vereadores. Senhor Henrich, dona Lucilene, senhor André, seja bem-vindo a essa casa. Dou pauta da reunião da Comissão de Finanças e Orçamento e Tributação e Fiscalização. Agradeço também a presença do vereador Gilson, do vereador Nazato. Na matéria da ordem do dia, essa reunião com a AGIR vem por solicitação dessa comissão para prestar esclarecimento à atuação da AGIR a respeito do contrato de concessão 042 de 2017, como, por exemplo, se a base do cálculo utilizada para chegar aos valores apontados, que foram concedidos os subsídios, foram acima da base do contrato, dos valores, os atuais, ou se a agência recebeu dados do CITERB e da Secretaria Municipal de Transporte, ou coletou os dados. Então, senhores, hoje é mais a nível de esclarecimento, né, umas dúvidas que a gente não pôde tirar com vocês na comissão da CPI, né, em função dos dois vereadores, o Gilson e o Nazato, não puderam ter sido ouvidos. Então, eu passo agora a palavra ao vereador Gilson para que tire suas dúvidas e meu muito bom dia a todos. Bom dia a todos. Presidente, primeiro quero agradecer essa oportunidade, só para esclarecer ao senhor Passo, a senhora Lucilene e o André, que naquele momento da CPI ela tinha alguns regramentos, e aqui não cabe a mim ficar discutindo internamente o regimento, e sim respeitá-lo, foi o que nós fizemos, mas, obviamente, também respeitamos o direito nosso de não permanecer, porque precisa, uma conversa como nós tivemos em off naquele dia, fora das câmeras, e também aqui antes de iniciarmos, são conversas importantes e esclarecedoras, senhor Passoto, para as pessoas que acompanham, porque há sempre, às vezes, uma dificuldade de entendimento por parte das pessoas lá fora da função da AGIR, né? Então, são algumas situações que é uma conversa bem simples, mas bem esclarecedora, que nós podemos fazer aqui agora, presidente, se o senhor me permitir. Senhor Passoto, antes de te agradecer a presença aqui de todos vocês, deixar bem claro para as pessoas a questão da AGIR, né? Ela é a pessoa, ou no caso a entidade, que resguarda o contrato. Isso, ela é guardião deste contrato. Perfeito? Ela, em momento algum, ela participou lá do certame ou da discussão do processo licitatório, em momento algum. Ela apenas agora, a partir do contrato referendado e feito, ela resguarda e ela guarnece esse contrato. É isso, o senhor Passoto. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador Gilson. Não vamos dizer que somos o guardião do contrato, porque não seria correta essa afirmação. Nós, na verdade, somos a agência reguladora, que ela tem a função de fazer o resguardo, vamos dizer assim, regulatório de toda a atuação do transporte coletivo. Então, nós estamos numa ponta defendendo o usuário, na outra defendendo a empresa, na outra defendendo a prefeitura, o órgão concedente. Então, na verdade, são três vértices que a gente tem que trabalhar para poder responder corretamente a essa função regulatória. Perfeito, senhor Passoto. Eu quero voltar um pouco atrás no tempo. Quando foi feita uma comissão, o senhor lembra muito bem, eu participei também, esta Câmara participou, se não me engano, eu era suplente, que naquele momento aquela comissão foi montada lá naquele tempo, quando foi discutido algumas situações contratuais, né? Nós tínhamos o contrato pronto, obviamente, e aí, como você mesmo disse, regulando o contrato, haviam-se algumas discussões naquele momento que a AGIR chamou para si e disse, não, peraí, vamos trazer para uma comissão, vamos discutir da forma correta, que era a questão das pinturas dos ônibus e outras situações que eram demilitadas dentro daquele contrato. Essa comissão, em momento algum, como foi tentado criar uma narrativa aqui por parte de alguns vereadores, ela validou ou não a questão contratual do que se passou lá no certame, no processo licitatório. Ela apenas validou e trabalhou essa questão da regulamentação do que foi feito para corrigir, talvez, alguns equívocos que aconteceram no dia 1º de julho de 2017. Certo, senhor Passoto? Sim, aquela comissão ela foi formada a pedido, naquela ocasião, da própria AGIR, em razão de demandas que foram apresentadas tanto pela concessionária como pela concedente,
no sentido de resolverem essas situações. Me lembro, uma das situações seria o caso da pintura dos ônibus, e a outra situação, não me lembro mais qual é que era o caso, mas a mais importante naquela ocasião foi a redução de linhas e de horários. De linhas e de horários. Então, em momento algum, ela validou naquele momento a questão daqui de discussão da quebra de contrato, que não cabe nem a questão da AGIR participar, porque, como eu disse, a AGIR, em momento algum, ela participou da discussão lá atrás com relação ao certame do processo, mas ela participou, obviamente, presidente, da regulação dessa situação, o vereador Nazato. Então, essa comissão em si, ela foi, a pedido, óbvio, da empresa e a pedido também do município, porque, naquele momento, eles estavam fazendo uma discussão muito clara, que era em sentido do cumprimento do contrato, que, naquele momento, e a outra discussão, só não me lembro, era um pedido também de reajuste tarifário, de 1 centavo, uma coisa assim, que a gente acabou vendo ali, que, inclusive, não foi concedido pela AGIR, naquele momento. Mas a principal discussão é que viu-se, naquele momento, uma quebra de contrato, onde, no dia 1º de julho de 2017, havia-se a necessidade de ter os ônibus. E aí nós temos aqui a base de cálculo, enfim, a informação que chega é que tinha que passar, não podia ser uma discussão que era feita apenas pela empresa e o município, não poderia, até porque estava deixando de fora quem era o principal interessado, no caso, AGIR. Correto, senhor Passoto? Não lembro desse detalhe com essa precisão, vereador. Não posso dizer assim. Não tenho lembrança. Teria que avivar mais alguma coisa, porque... Desculpa, com relação à discussão... Eu me lembro da comissão, que a comissão trabalhou com relação à pintura dos ônibus e a pintura dos terminais. Ela trabalhou com relação a horários de retiradas de horário, e até estava vendo aqui agora, também com relação à redução de números de ônibus. Também houve aquele primeiro momento lá isso foi em 2018, 2019, né? Isso, 2018, se não me engano. Aí depois teve outras situações que foram Sim. daí para a garantia do equilíbrio Sim. financeiro, né? Sim. Do equilíbrio financeiro. Mas nesse caso específico, lá no contrato ele era bem claro, né? Tinha que se, naquele momento, ter um número X né? No caso, foram algumas exigências do edital feitas no interessado, que era a pintura externa, a comunicação visual, quantidade preferencial de portas, 3 nos ônibus convencionais leves e 2 nos micros. Então, a AGIR teve a responsabilidade de regular e fiscalizar o cumprimento desse contrato, certo? Principalmente nessa questão implícita, que não havia sido cumprido naquele determinado momento e que tinha-se, e era uma discussão, estava sendo feita ali, inclusive foi assumido aqui pelo próprio representante da empresa Brunop, que ele mesmo mandou um ofício falando para o CETERB e sugerindo ao CETERB, senhores, o que deveria ser feito neste caso. Aí, que eu me lembro muito bem, a AGIR, de forma muito correta, montou esta comissão, vereador, montou essa comissão para dizer, olha, espera aí, não é assim que você simplesmente vai tomar a decisão, dizer o que tem que ser feito, a empresa dizer o que tem que ser feito pelo município, o município tem que fazer, enfim, vocês entram num acordo. Não, havia necessidade, presidente, de que a agência regulatória participasse. E aí, de novo, vou exaltar aqui e vou sempre falar a responsabilidade, seu pastor, da AGIR em ter feito, sim, uma comissão, montado uma comissão com diversos representantes para fazer a discussão de forma correta. Não poderia ser uma discussão feita simplesmente entre os entes, a empresa e... Perfeito. É isso, senhor pastor? Perfeito. Até tem agora, achei aqui a decisão, a decisão 29/2018, que aconteceu no meio daquele processo, onde exatamente esse assunto foi o abordado. A padronização visual proposta, e aí teve aqui adotar, vamos ver aqui, sobre o aspecto da gestão da ação fiscalizatória do CETERB, mostrou-se eficaz e eficiente, ou seja, o CETERB veio com um parecer dizendo que seria interesse para eles fazer essa mudança de pintura, não pintar os ônibus brancos para o cinza, e sim fazer toda a adequação da padronização visual dos terminais. E a AGIR se pronunciou nesse sentido, no sentido de que a completa validação seria uma alteração contratual,
uma alteração contratual, defere nesse sentido de substituir, conforme previsto no contrato de concessão, a pintura da frota antiga, os ônibus brancos, para a implementação de 6 terminais da padronização visual. Isso foi, então, decorrente daquele estudo que a comissão trabalhou. Bom, então, senhores, a narrativa que se quer criar de que não houve uma quebra de contrato, o próprio documento ali, ela invalida qualquer situação nesse sentido. Houve, sim, aqui, de forma muito explícita, inclusive, nesse documento, confirmando a quebra do contrato. Que, não estamos falando em quebra de contrato, substituição de termos. Substituição de termos. Substituição de termos. Oi? Não, mas substituição de termo, nesse caso, tudo bem, eu posso usar a palavra que for, né? Nós não trabalhamos com quebra de contrato. E não caberia a gente dizer não, isso. Não, óbvio, claro, não, mas isso é bem claro. Eu deixei no início da fala aqui, presidente, inclusive, senhor Passoto, que em momento algum a AGIR trabalha nesse sentido, até porque a AGIR não participou da questão do certame, nem na discussão de como seria o certame do processo licitatório. Ela apenas, como eu disse, regula o contrato. E, nesse caso, ao ver dentro do contrato de que algumas cláusulas que lá estavam não haviam sido cumpridas, o que aconteceu? A AGIR, ela simplesmente faz o que o senhor falou aqui, junto com essa comissão, discussões de substituições. Como está acontecendo agora também com a questão da garagem, se nós formos olhar. A garagem, ela estava em determinado ano, e aí não vou aqui entrar no mérito se era pandemia ou não, mas ela estava em determinado ano estava sendo prevista ali, e, obviamente, de novo, ali não houve o cumprimento desse contrato, de novo, não vou discutir, e, de novo, a AGIR, obviamente, teve que participar, e é o correto, fazendo, como o senhor mesmo falou, substituições. A questão da garagem, senhor, no caso, a substituição jogando para o ano 5º, ou, nesse sentido, não utilizando esse valor e jogando para frente, inclusive, em futuras reajustes. Esse é o trabalho que a AGIR tem feito, certo? Certo. Inclusive, na situação da construção, da aquisição do terreno e da construção da garagem, o próprio CETERB notificou a empresa, aplicou uma multa, e nós, como reguladores, no momento que a gente faz a análise econômica financeira, expurga esse valor que não foi cumprido e joga-se para frente e não se apropria naquele momento. Então, esse é o procedimento correto. Perfeito. Esse foi feito um procedimento correto. Já lá no primeiro, presidente, né, deixar claro isso aqui, lá no primeiro momento não foi feito um procedimento correto, até porque acho que a AGIR estava iniciando o processo, tudo, mas não foi feito o processo. Um ano depois, né? Um ano depois, mas naquele primeiro momento, do dia 1º de julho de 2017, e aí eu vou usar a frase aqui do André, que está aqui participando conosco, quando ele fala justamente isso, né? A gente paga o preço de ser, a AGIR está engatinhando no país, é um dos primeiros, né, dos primeiros passos regulatórios. Mas lá no primeiro momento não houve essa situação feita de forma correta pelo CETERB. Quando o próprio cidadão que está aqui representando a empresa, ele diz que foi ele que notificou a empresa, a prefeitura, dizendo, olha, quebrei o contrato, não vou cumprir, mas, em compensação, eu quero fazer esses ajustes, como foi dito aqui pelo próprio presidente da AGIR. Nesse momento, de fato, a gente compreende. O próximo passo, onde a AGIR participa, onde a CETERB faz o trabalho correto, que é certificar, que é multar, enfim, fazer isso aqui, a empresa assume que não está fazendo, e aí a discussão vai para a AGIR, aí sim foi feito de forma correta. Nesse primeiro momento, presidente, foi feito de forma correta. Correta, entre aspas, o correto seria a empresa cumprir o contrato, e não, obviamente, não cumprir o contrato a ponto de ter que fazer essas situações. Enfim, eu até não quero monopolizar a fala aqui, se alguns vereadores, só mais um questionamento, depois eu gostaria de... Só para entender um pouquinho aqui, até para explicar, né, Lucilene, você que também faz a parte dos cálculos, enfim, essas informações que são remetidas, né, senhor Passoto, informação de número de usuários, informações enfim, de quanta quilometragem rodada, isso tudo é importante e impacta na planilha de custo que vocês, obviamente, estão sempre ali referendando. Essas informações, elas são enviadas pela empresa e pelo CETERB? Sim ou não? Sim. Existe alguma maneira, alguma forma que vocês da AGIR têm, pegando uma pequena amostragem ou não, ou simplesmente a AGIR confia na boa-fé
por parte da empresa e por parte do CETERB no recebimento desses cálculos. Porque, se não tiver, não estou eu aqui duvidando em momento algum da lisura do processo, principalmente da confiança que a empresa e propriamente a CETERB ela tem a responsabilidade de passar, óbvio. E vocês vão fazer em cima das informações repassadas. Mas influencia demais. Qualquer erro de dado ali ou qualquer informação equivocada vai impactar completamente na tarifa de custos e na base de cálculo, certo? Esse trabalho, vereador, é feito, as conferências são feitas dentro da própria equipe da AGIR, ela vai conferindo, se tem dúvida sobre algum número, ela se reporta ou à própria empresa concessionária ou se reporta ao CETERB perguntando e pedindo esclarecimentos. Então, é feita uma conferência, não são simplesmente aceitos os números que são remetidos. A gente sempre busca confirmar aqueles números. Tanto que agora, nesse período pandemia, aí a gente constatou diversas diferenças e a gente foi apurar essas diferenças. Vai em campo, vai lá no CETERB, vai lá no Blumóvel, pede para eles trazer os outros documentos comprobatórios. Então, esses dados são auditados, de certa forma, a campo, alguma coisa para conferir também, porque... Eles são confirmados, né? A gente faz uma apuração da veracidade daqueles dados. Por exemplo, o número de usuários, só para eu entender, como é que se faz isso com o número de usuários? O CETERB manda os números, a gente faz uma conferência dos números, verifica, e em determinado momento você vai verificar, olha, aqui tem um diferencial, aí você, como a Lucilene até falou lá em off antes com o senhor, você verifica, mas depende do dia que pegou essa apuração. Então, se eu pegar uma apuração feita às 18 horas de um dia e no outro dia eu pegar às 14 horas, eu vou ter diferença. Então, a gente, quando verifica que existem diferenças, você apura. Onde é que você apurou esse número? Como é que você fez? E o CETERB tem um sistema que ele vai fazer essa apuração e não vou dizer que é de fácil acompanhamento, mas ela possibilita um acompanhamento bom. Muito bom. Vereador presidente, quer passar a palavra para o Diego? Exato. Primeiramente, gostaria de agradecer aos senhores por terem aceitado o convite de vir aqui conversar conosco. Também gostaria de agradecer à Comissão de Finanças por permitir a minha participação aqui como convidado. E eu vou ser bastante breve, eu tenho poucas perguntas hoje. E já que a gente falou um pouco sobre a construção da garagem, senhor Passold, eu gostaria de perguntar se o senhor e a AGIR têm um entendimento de que a construção da garagem não é um fator determinante para a execução dos serviços de transporte de Blumenau. A AGIR tem esse entendimento de que a construção da garagem não é um fator determinante para a execução do serviço da cidade? Vereador, né? É o vereador ali, né? O vereador Diego. Diego, desculpa, não... Diego. Vereador Diego, eu não posso emitir uma opinião nesse sentido. A AGIR não tem essa competência, tá? Porque seria uma opinião minha, pessoal. Né? Então, é difícil você chegar a dizer se é necessário, se é importante, se não é importante. Então, eu não posso dizer. Eu posso dizer o seguinte, que pelas leituras hoje, depois da pandemia que está instalada, que a gente está acompanhando as leituras das áreas técnicas, eles já têm, que eu digo é o pessoal que trabalha na área de transporte coletivo, eles já entendem que não seria mais interessante o poder público, qualquer poder público, exigir que a empresa fizesse essa construção de garagens, porque isso impacta diretamente no valor da tarifa. Então, se nós tivéssemos um sistema eficiente que estaria transportando o número de passageiros correto, conforme foi previsto no edital, tudo isso aí estaria absorvido dentro da tarifa, sem problema nenhum. O problema todo que nós chegamos nesse momento, do desequilíbrio dos passageiros. No desequilíbrio dos passageiros. Então, isso impacta em tudo. Então, dizer assim, se é importante, se não é importante, é difícil dizer, e seria uma opinião temerosa até por parte da AGIR afirmar isso. Então, tecnicamente falando, a AGIR recomenda a não construção da garagem como uma forma de mitigar o preço da tarifa? Não vou dizer que a AGIR recomenda, mas os estudos que se fazem nesse sentido apontam que há uma redução na tarifa. Porque é um problema de gestão. Nós não temos poder de gestão. Nós temos poder, sim, de apresentar situações que vão levar a uma decisão da gestão.
E a gestão cabe à concessionária e à concedente. Perfeito. Em outras oportunidades que eu estive na CPI da pandemia, aliás, CPI do transporte coletivo, em que a gente conversou com representantes da Blumob, foi citado que, segundo alguns cálculos, a tarifa ideal seria acima de R$ 6,00, ou alguns outros números que parecem inconcebíveis para a realidade do Blumenau. Eu gostaria de entender se todas as variáveis que são aplicadas para o cálculo dessa tarifa são com base em números entregues por cálculos estritamente baseados em serviços ofertados, ou se existe também um cálculo que leva em consideração a tolerância da população a preços. Se existe algum cálculo que prevê queda na demanda por aplicação de tarifas mais caras, porque a gente entende que quanto mais baixa for a tarifa, mais usuários recorrerão ao sistema. E quando alguém, representante da Blumob, chega aqui e fala que a tarifa deveria ser R$ 6, R$ 7, R$ 8,00, hipoteticamente falando, eu gostaria de saber se a Agir contempla essas informações com variável tolerância a preço da população e se existe um estudo de que a tarifa impacta em mais ou menos usuários. Sim, nós temos todo esse contrato, todo esse cuidado em fazer esses levantamentos, esses dados. Nós temos que observar duas coisas, vereador. Primeiro, nós temos um contrato. Então, nós temos o problema da legalidade. Então, nós temos que observar o contrato. No contrato existe uma coisa chamada fórmula paramétrica, tá? Que ela vai explicitar quais os valores que são trazidos para o contrato para fazer o cálculo da tarifa. Então, isso ali é uma coisa que você não pode tirar de números aleatórios. Então, o número de passageiros é fornecido pelo CETERB, é aferido, o número de... os indicadores de inflação estão aí público, o IBGE que praticamente publica, valor de combustível ele está lá também definido, ele é buscado das referências nacionais, então isso tudo está em cima de situações concretas. Aí vem a outra situação que é muito importante a gente lembrar, que é a tal da modicidade tarifária. Ali entra o poder da agência reguladora. Até em diversos... Desculpa, em diversos pareceres que nós já emitimos, diversas decisões, a gente sempre salienta da modicidade tarifária. E quando nós chegamos agora na última revisão em 5,74, o valor da tarifa, que a gente calculou, a gente até mencionou, isso aí não interessa para o usuário. A modicidade tarifária ela não está sendo observada. Então, nessa modicidade tarifária é que entra a atuação da Agir. É ali que ela tem que dizer para o poder público e para o concessionário, pessoal, isso aqui é inviável, isso aqui não tem jeito, isso aqui está fora do padrão. Então, a gente recomenda que não se aplique. Tanto que, na última vez, o prefeito Mário entendeu que deveria ser de 4,50 passagem e 4,70, né? A passagem paga dentro do ônibus, bem abaixo do que a gente tinha dito. E o nosso primeiro estudo, se os senhores se lembram, primeiro estudo que a gente fez, antes de fazer a checagem com as empresas, chegou a 6,27, 6,27, que, lógico, a gente, no momento, já disse que isso aí é fora de cogitação. Então, só para eu entender, o volume de passageiros, a quantidade de serviços e capital ofertado, passagem, tudo isso faz parte de uma grande equação. O senhor concorda com isso, né? Exato. Então, se a gente manter o sistema no formato atual, com os serviços atuais, o capital atual empregado, e com a finalidade de obter um máximo de passageiros, um número ideal de passageiros, que eles não sejam nem poucos nem muitos, mas que sejam o máximo possível. Qual seria o preço da passagem hoje para que a gente consiga manter a viabilidade do sistema atual e o máximo de passageiros contemplados? A Agir tem essa informação? Consegue passar para a gente qual que é o preço ideal da tarifa para que a gente tenha a viabilidade do sistema com o máximo de passageiros? Não, isso é um exercício de como é que a gente pode dizer, de projeções que a gente pode fazer. Tá? Então, se eu pego hoje o número de 62 mil passageiros, pelos dados que a gente tem de informações passadas, esse número ele talvez atinja
56%, 60% do valor da licitação, que eram 93 milhões, se eu não me engano. Então, seria esse ano. Para eu manter essa passagem nesse valor agora, eu tenho que ter 70 mil passageiros, que vai manter o custo de R$ 4,50 a R$ 4,70. Vereador professor Gilson, acho que o senhor queria fazer pergunta desse tema e depois, se puder, retornar a palavra para eu trocar de assunto nas perguntas. Claro, em cima disso, da questão da forma paramétrica que eles foram usados, e aí uma situação que eu entendo que o Diego está falando, tudo vai se remeter ao contrato. Né? E aí, como disse aqui, usando as palavras da Rosilene, é um contrato que é blindado e atrapalha demais na hora de fazer exatamente o que tu estás falando. Né? E aí, são duas perguntas que eu tenho aqui. Uma, primeiro, quando foi na forma paramétrica, está usando o contrato. No contrato tinha a compra da garagem, a pintura dos ônibus, tudo. Isso vai impactando, obviamente, impactou na tarifa e continua. Então, teoricamente, a empresa, quando fez o cálculo disso, ela está recebendo. Inclusive até a compra do terreno, né? Exatamente. Que custou 5 milhões, isso não vai ser feito, então esse terreno é nosso. Né? Exatamente. Estava na tarifa, estava embutido na tarifa. Então, teoricamente, a empresa está recebendo tarifariamente de forma, não digo indevida, mas está recebendo antecipado, tanto que a AGI está usando agora essa situação, que lá na frente, jogando para o ano 5, inclusive colocando em alguns, não permitindo ajustes acima do... Não vai reajustar aqui, porque você já recebeu aqui, lá atrás, nesse valor aqui. Isso a gente percebeu bem nesse sentido. Né? A AGIR acaba fazendo essa jogada. Né? Joguei para frente, aqui eu tinha um reajuste tanto, mas vou descontar, não vou dar esse reajuste por conta do contrato que tinha na forma... Né? Tinha a questão do terreno, da garagem, enfim, de outras tantas. Então, ela já está embutida dentro do contrato. Esse valor aqui, Diego, que está se falando, ele já coloca ali dentro. Então, nesse sentido aqui, são duas perguntas. Ela já recebeu, está recebendo tarifariamente, tanto que a AGIR lá na frente vai ter que fazer esse ajuste, jogando para o 5º ano, enfim, da compra do terreno, para poder, obviamente, descontar, inclusive, de futuros reajustes. E outra situação, nessa situação, quando foi usado o cálculo para os subsídios, ele usou e se remeteu à fórmula paramétrica, né? Vocês, quando foram calcular os subsídios, de forma muito simples, usaram essa forma paramétrica, é isso? Duas retificações pequenas, de ordem técnica. A empresa não está recebendo tarifa pelo não investimento da garagem. Isso é descontado do fluxo de caixa. Ou seja, eu entro no fluxo de caixa com determinado valor inicial. Eu, na primeira avaliação do fluxo de caixa, eu não utilizei aquilo, isso é expurgado. Então, ele não entra na composição da tarifa, ele é jogado para o próximo, aqui foi jogado para o 5º ano. Tá? Então, não entra no cálculo da tarifa naquele momento. Então, não está recebendo tarifa pela não execução do contrato. No 4º ano, agora, eles compraram o imóvel. Gastaram 5 milhões, pelo que apareceu na documentação. Esse valor já integra a base de cálculo agora para o próximo ciclo tarifário. Tá? Então, a remuneração da tarifa já engloba aquele valor, mas não engloba os 5 milhões que está faltando. E esses valores eles são atualizados, inclusive, pelo fluxo de caixa. A outra pergunta que o senhor falou foi dos subsídios. Sim. Não, aí tem duas situações, inclusive no parecer que a gente emitiu. Desculpa, porque é muito papel, vereador. É muito papel e muita informação. Nós chegamos à conclusão de que havia um prejuízo mensal, utilizando a fórmula paramétrica, de 6 milhões. A empresa apresentou um valor de 5 milhões e 900 e pouco. E quando os nossos técnicos pegaram e apuraram, na verdade, não é nem 5, são 6 milhões e uns quebrados. Não, a diferença de 50 milhões. Mas não 50 mil, não 50 milhões. Não, 50 mil. É uma diferença ali. Mas o subsídio, ele foi calculado num outro momento, quando veio para nós. Ele foi calculado naquele momento da paralisação. São 108 dias, uma coisa assim, de paralisação. Naquele momento, naquele período de 100 e poucos dias, foi apurado um prejuízo de 8 milhões de reais. Divide por 3, que seriam praticamente 3 meses, dá menos de 3 milhões por mês de prejuízo efetivo. Então, o subsídio apresentado para o CETERB e para a administração municipal
foi em cima daquele valor fixo daqueles meses que não havia operação. Então, que é bem menor do que os 6 milhões que estavam dizendo, não, nós temos um prejuízo de 6 milhões. Tudo bem, tem o prejuízo, mas, efetivamente, assim, de uma maneira bem fácil de explicar, uma coisa é você pegar o balanço e outra coisa é você pegar o livro caixa. Então, você pega o balanço no final do ano com tudo consolidado, mas o livro caixa ele te mostra outra coisa, que é o livro caixa, é exatamente aquele cálculo que se chegou a 8 milhões. Então, não é aquele valor de 6 milhões, porque aquele é contratual. Né? E aqueles 3 milhões, vamos dizer, por mês, em tese, eles são decorrentes daquela situação, porque ali há uma composição de custos, inclusive na ordem de 20 milhões, que já são 20%, que já são expurgados diretamente no cálculo dessa situação de contingência, vamos dizer assim, de precariedade do contrato. Então, existem duas situações de cálculo. Não é feito em cima do cálculo da fórmula paramétrica, mas sim do que chama-se tecnicamente, os técnicos sabem, que é o DRE. E aí os contadores, eles sabem exatamente onde é que é. Simplificando, é a contabilidade e é o livro caixa. O livro caixa te mostra o que tu gastou e o que entrou naquele momento. E a contabilidade é o reflexo do ano inteiro que se faz. Exatamente. A minha dúvida era exatamente essa, né? Que os subsídios pudessem ser feitos em cima da forma paramétrica, que é voltada para o contrato, que aí tem embute toda a questão do investimento, e, obviamente, também feito de forma no fluxo no fluxo mesmo contábil, que é o dia a dia. Ficou 180 dias parado, você vai calcular os custos que você tinha parado, e não vai colocar o custo de rodagem, enfim, em toda essa situação, para entender bem. Essa era a preocupação. Né? E aí, de volta, a gente vai remeter a uma discussão que a gente tem que fazer, e que nós todos temos que participar, que é extremamente importante, é essa discussão contratual. Com esse contrato, com essa fórmula paramétrica que tem, nós não vamos avançar em momento algum com a questão do transporte, porque nós não vamos ter, como disse aqui, o André falou muito bem no começo, nós não vamos ter, infelizmente, voltar aos números que nós tínhamos anteriormente, que é o nosso número desejável. Então, não tem como a gente... e aí, de novo, eu repito, eu sei que a AGIR não vai omitir opinião aqui, mas foi um contrato muito mal feito, muito tendencioso, isso não precisa nem... não é nenhuma opinião, os fatos e os documentos provam isso, confirmam exatamente que foi um contrato desastroso. Não se previa a pandemia, tudo bem, não se previa a pandemia, mas, para qualquer um que estava fazendo gestão pública, sabia que, inevitavelmente, nós teríamos, aí daqui para frente, números que iriam reduzir os usuários, enfim, por determinados... Há estudos que infelizmente, apontam para isso. Então, você faz aqui um contrato onde você coloca uma amarra, favorece a quem? Ao município? Não. Favorece a quem? Ao pagador de imposto? Não, favorece justamente a empresa que lá estava. É um contrato maravilhoso, lindo, que qualquer empresa gostaria de ganhar. Presidente, eu queria só esclarecer um assunto para o vereador, antes que nós falamos da comissão, o que nós tratamos para a gente recordar um pouquinho. Nós trabalhamos na mudança de linhas, na frota, adequação da quantidade da frota operacional e reserva técnica, adequação da potência dos veículos tipo leve, substituição de tipo convencional por micro-ônibus. Na área jurídica foi feito econômico-financeiro, fluxo de caixa descontado, foi feito todos os impactos dessas modificações foram estudados ali. Fluxo de caixa descontado, alteração de frota, quantidade de veículos, redução de investimento em função da redução da quantidade, impacto de investimento e redução da potência e o custo operacional. Tudo isso foi visto naquela comissão. E aí, a alteração de investimentos previstos no primeiro ano do contrato para aquisição e contrato da garagem. Análise do resultado da proposta de aglutinações de itinerários, ajuste de meses de concessão decorridos, proporção de 9, 10 avos, mais 12, 3 avos, etc. Ações regulatórias, resultado final e recomendações. Na verdade, para a gente se lembrar o que a gente trabalhou naquela vez. Perfeito. E, em momento algum, como foi tentado induzir aqui uma narrativa, de que, naquele momento, a comissão estava querendo discutir a validação lá do certame, a validação do edital. Em momento algum, nós não discutimos naquela comissão, até porque
Foi aqui, infelizmente, não foi de forma proposital, acredito eu, do vereador relator que aqui estava, mas foi tentado induzir uma narrativa de que nós estávamos lá referendando um contrato, um edital. Ninguém nunca referendou um contrato, eu jamais estaria aqui falando e discutindo a quebra do contrato. Em cima disso, o senhor Passoto, foi importante, até peço desculpas, vereador Diego, é importante pegar esse gancho da discussão que foi feita ali. O senhor, não sei se o senhor lembra, talvez não, mas nós tínhamos aqui um chamado caderno técnico, que era, o CETEB tinha um estudo, um caderno técnico, que ele impunha algumas regras de potência de motor, enfim, algumas discussões, que era esse caderno técnico que tinha, por parte do CETEB, que cobrava do SIGA, que não se sabe mais, a gente está procurando esse caderno técnico, né? Enfim, existe, as pessoas sabem que existe esse caderno técnico, onde, inclusive, colocava ali a potência tanto nessa comissão foi discutido justamente isso. A potência, o rebaixo. Exatamente, o rebaixo, né? Nós tínhamos pisos rebaixados, que não foi exigido nesses ônibus, o que aí foi mais um crime cometido, porque numa cidade como a nossa, aqui, infelizmente, a população ela vem a cada ano após ano envelhecendo, é a necessidade desse piso rebaixado, mas ela impacta no custo tarifário, impacta, obviamente, na compra da aquisição dos ônibus. Isso, em momento, foi cobrado muito do SIGA, mas não foi cobrado depois pela CETEB, pelo menos eu não vejo sendo cobrado isso nesse novo edital, nesse novo contrato. Aí, no contrato, tem ali a potência dos motores, enfim, que depois foi discutido nessa comissão, está sendo discutido, até porque poderia, naquele momento, diminuir alguns custos, obviamente, nesse sentido. O senhor tem recordado desse a gente chama de caderno técnico, ou se agora a AGIR construiu um caderno técnico, e é a AGIR que faz agora esse caderno técnico que possibilita, ou continua sendo a encargo do CETEB? Isso continua em encargo do CETEB. O CETEB continua tendo esse caderno técnico? Acredito que sim. Mas aí, lógico, mas aí se a CETEB tem esse caderno técnico, aí, mais uma vez, é complicado, vereador Diego. No SIGA, eu tenho uma régua X, e aí, para o Blue Mob, eu tenho uma régua Y, mudou-se. Então, se a AGIR não tem participação na mudança desse caderno técnico e fica a critério do CETEB, é uma pena que eu não pude participar nesses moldes como a gente está aqui com o CETEB, e aí vou fazer em outro momento, aí não faz sentido, né? A AGIR depois faz essas discussões de forma de comissão, né? Porque é importante, Roselene, você sabe do que eu estou falando, isso tudo vai impactar na planilha de custo, isso acaba impactando na planilha de custo. Vereador Nazato, mais alguma... Eu tenho mais umas últimas perguntas. Do ponto de vista político, eu gostaria de saber, a gente entende que a AGIR ela é uma instituição mantida por municípios aqui da nossa região. Eu gostaria de saber, senhor Henrique Passoto, se de alguma forma existe interferência política na nomeação das pessoas que compõem a AGIR, se a Vossa Excelência, na condição de representante da AGIR, foi indicado por algum político da região, por exemplo. A ocupação de cargos dentro da agência, ela é decorrente do protocolo de intenções que passa em todas as câmaras de vereadores. Nesse protocolo de intenções estão já dimensionados, estão elencados os cargos e as atribuições dos cargos, além das competências que cada elemento que ocupa aquele, inclusive os cargos de comissão. Os cargos em comissão, eles estão atrelados a diversas situações pré-estabelecidas. Então, como é que funciona o sistema de nomeação? Por exemplo, a indicação de um técnico, no caso do André e da Lucilene, são técnicos de nível de gerência. O diretor-geral, no caso, sou eu faço vejo a necessidade, aponto alguns nomes, encaminho para a Assembleia dos Prefeitos, hoje são 17 prefeitos que decidem. Eles, então, aprovam um dos nomes indicados. Esse nome é remetido para o Comitê de Regulação. O Comitê de Regulação é um órgão técnico acima da gerência, acima da diretoria, e ela vai, então, vamos dizer que seria que nem a Câmara de Vereadores, então a Assembleia Legislativa, que vai ratificar ou aprovar ou não o nome indicado, dentre aqueles apontados. Então, ele passa por 3 crivos. O crivo técnico, inicial, que é da diretoria, segundo crivo pela Assembleia dos Prefeitos e o terceiro pelo Comitê de Regulação.
Perfeito. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Se toda a equipe da Agir, de fato, tem formação acadêmica e experiência comprovada nas funções que atuam? Sim, isso, cada função já, como eu acabei de dizer, ela tem a descrição. Por exemplo, no caso da gerente Lucilene, ela tem que ter uma formação acadêmica dentro da área, ou então até de experiência profissional dentro da área, como no caso do André, que é estudos econômicos. O André hoje é formado em administração e contabilidade, e assim por diante. Nós temos quase todos eles são mestres e doutores já também. Até eu acho que o nosso pessoal técnico é tudo de nível superior, o pessoal de terceiro escalão. Obrigado. Satisfeito, Pesato? Vereador Marcos da Rosa? Nada? Bom, senhores, eu acho que todas as dúvidas foram esclarecidas. Nós temos uma opinião formada, né, sobre... Eu, né, particularmente, tenho uma opinião formada sobre o contrato, que os pesos não foram os mesmos, né? Só fazer uma retificação. Opinião não, vereador. Nós não temos opinião. Nós temos dados, dados, fatos, documentos que comprovam isso. Opinião eu dou na vitória do meu time, alguma coisa. Aqui nós estamos fazendo de forma muito técnica e mostrando aqui, inclusive até esses dados que a Agir trouxe aqui da discussão também são fatos que comprovam essa discussão. Então, aqui no nosso caso aqui, são em cima de fatos. Desculpa até fazer a correção, porque senão as pessoas lá fora vão achar que ninguém está dando opinião nenhuma. Nós estamos em cima de dados e fatos. Nós estamos realmente quebra de contrato, dos documentos, exatamente. E aí, caducidade, né? E aí a minha preocupação é essa, né? A gente viu agora a comemoração de que aumentou para 60 mil, enfim, nós nunca vamos chegar nos números que nós gostaríamos, mas a minha preocupação e aí a última pergunta é de que forma que a Agir está trabalhando um cronograma, porque o tempo urge, nós precisamos rediscutir, discutir essa situação quanto antes, de tarifa, de nova elaboração, lógico, sem prejudicar a própria empresa, mas urge essa comissão avançar o mais rápido possível para que a gente trate desses assuntos importantes. Não sei como é que a Agir está trabalhando esse cronograma. E vereador Gilson, deixar uma coisa bem clara, nós não somos contra o auxílio, né? Sim, da forma que está se fazendo. Tá? Porque nós temos um contrato ainda de 16 anos, que fala em torno de 1 bilhão e 800 milhões, né? E que hoje está deixando a desejar no sentido assim, do transporte. Nós estamos só pagando e não estamos tendo resultado. Hoje a nossa grande questão. Agora que o transporte público não vai mais ser o mesmo, isso aí não tenha dúvida, nós vamos ter que rever não é só Blumenau, é Estado, é Brasil, é mundo, então temos que pensar rapidinho para frente aí. Só que a empresa tem um contrato de 16 anos, né? Fica muito fácil ficar como está indo. Eu só... Tá ligado. Eu só queria esclarecer ainda também sobre as funções, sobre as ações. Sexta-feira, né? Sexta-feira nós temos uma reunião, já que vamos trabalhar na formação de técnicos a nível regional, é um dos trabalhos. Na quinta-feira nós temos o grupo de trabalho que está trabalhando já nessa situação, e eu acho que a Lúcia podia falar exatamente como é que vai funcionar isso aí. Bom dia. Exatamente. Então, vocês estão convidados para participar da reunião do grupo de trabalho na sexta-feira, dia 22. Né? Acredito que o coordenador já encaminhou o ofício do nosso grupo de trabalho e que a gente vai apresentar como que funciona e qual o objetivo desse grupo. Será na sexta-feira, dia 22, às 9 horas da manhã. Na Anvi, né? Exatamente, na Anvi. Então, nós liberamos aí 5 vagas, né, para acompanhamento presencial e também vamos disponibilizar o link. É só pedir para nós, tem o meu e-mail lá naquele ofício. Então, a gente disponibiliza o link, sim. No período da tarde, né, entendendo essa necessidade de nós entendermos um pouco mais do processo, né, da prestação desse serviço, como bem colocado pelo nosso diretor também, que nós estamos num momento de mediação. Então, a gente tem que ouvir o poder concedente, a concessionária e também o usuário. Então, para entender um pouquinho mais sobre a estratégia, a prestação de serviço, nós vamos fazer o Agir em Movimento, a partir das 14 horas até as 17, né, na Agir também, para essa troca de experiência entre os técnicos, né, para o pessoal da operação em si, para que a gente possa entender as necessidades. Então, principalmente assim, tem que colocar no nosso
né, deixamos aí um item para ser pensado. Qual é a qualidade que nós queremos para o transporte coletivo, né? Cada item que nós colocamos para essa prestação de serviço tem um custo. Então, justamente isso. Qual é a operação que nós queremos, né? O que nós podemos construir juntos, né, com técnicos em cada município, com o direcionamento da AGIR, para a melhoria desse transporte coletivo? Então, né, teremos aí esse evento para nivelar esse conhecimento, para essa troca de experiências, somente para os técnicos da operação mesmo, que estão no dia a dia ouvindo justamente os usuários e todos os outros entes que compõem esse objeto que é o transporte coletivo. Obrigado, Lucilene. Bom, senhores e senhoras, eu só tenho a agradecer a Lucilene, o André Domingos, o senhor Henrich, mais uma vez, né, ter vindo a essa casa aqui. Espero que os vereadores estão satisfeitos com as respostas que estamos aí. E uma coisa é certa, nós só queremos o que é melhor para essa cidade, senhores. Tá? Então, meu muito obrigado. E pode ter certeza que dia 22 estaremos lá, né? Encerro a sessão, não tendo mais quem queira falar o uso da palavra. Estou encerrada a Comissão de Finanças sobre esse assunto de hoje. Obrigado a todos.